Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssimo ministro relator, ministro Marco Aurélio, eminente procurador-geral da República. Primeiramente, em nome da Associação Paulista de Estudos Tributários, APET, gostaria de agradecer especialmente ao ministro Marco Aurélio a oportunidade de a APET participar de julgamento tão importante na condição de amiga da Corte. A APET, que há mais de 20 anos promove estudos, seminários, revistas, congressos, no sentido do aprofundamento do direito tributário brasileiro, tem muita satisfação de poder participar de um julgamento tão importante para a relação fisco-contribuinte no Brasil. A presente ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, objetiva a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19, letra E, da Lei 10.522, que foi introduzido pela Lei 13.988, resultado do projeto de lei de conversão da medida provisória 899. A norma impugnada revogou o chamado voto qualificado, que era de responsabilidade do presidente dos órgãos de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Federais, CAF. Havendo empate, o voto do presidente, segundo a regra revogada pela norma impugnada, teria valor de voto duplo, portanto, um voto de desempate duplo. Esta regra foi revogada pela norma impugnada e, segundo o PSB, segundo o partido autor, teria uma série de inconstitucionalidades formais e materiais. Do ponto de vista formal, o partido autor apresenta argumentos relacionados ao princípio democrático, separação de poderes, falhas no devido processo legal e outras matérias relacionadas à tramitação da medida provisória no Congresso Nacional. E a inconstitucionalidade material também relacionada a um conjunto de princípios relacionados a princípio democrático, soberania e regras de tramitação da medida provisória. Senhores ministros, senhoras ministras, na realidade o ponto central desse debate está na opção do legislador brasileiro de uma política pública que acaba com o voto duplo ou voto qualificado no âmbito dos julgamentos do CAF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ou seja, o legislador mudou uma regra que existia há muito tempo no Brasil, segundo o qual o presidente do órgão teria um voto duplo ou voto de desempate nos julgamentos perante esse Tribunal Administrativo Fiscal. E, do ponto de vista formal, segundo o autor da presente ação direta de inconstitucionalidade, haveria uma falha no processo de tramitação da medida provisória, na medida em que a norma impugnada é resultado de uma emenda que, segundo o partido autor, não teria relação de congruência, de conformidade com o objeto principal da medida provisória. É sabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a partir da ADI 5127, relator para o acordo do ministro Edson Fachin, exige a pertinência temática de emendas apresentadas à medida provisória durante o processo de conversão em lei. Embora não caiba neste julgamento discutir os efeitos dessa jurisprudência, é razoável supor que essa jurisprudência tem que ter uma leitura restritiva, na medida em que o poder de emenda dos parlamentares não pode ser subsumido, não pode ser restringido a ponto de impedir o exercício da atividade parlamentar. Registra-se também que naquele caso da ADI 5.127, o que houve foi uma emenda extinguindo a profissão de técnico contábil de nível médio dentro de uma medida provisória que dizia respeito à infraestrutura petrolífera, à aquisição de computadores para fins educacionais, ao programa Minha Casa Minha Vida e ao financiamento da Marinha Mercante. Portanto, era uma matéria completamente estranha ao objeto da medida provisória. Daí porque o Supremo Tribunal Federal entendeu a falta ou a ausência de pertinência temática na emenda apresentada, que extinguia a profissão de técnico contábil de nível médio. Portanto, naquele caso da ADI 5127, era evidente a falta de pertinência temática entre a emenda apresentada no Congresso e o objeto da medida provisória que estava em debate dentro de um projeto de lei de conversão. Não é o caso aqui. Neste caso aqui, o que se trata de matéria tributária, de contencioso administrativo, de processo administrativo fiscal, portanto, absolutamente dentro
da pertinência temática exigida pelo Supremo Tribunal Federal. A norma impugnada é projeto de lei de conversão da medida provisória 899, que trata do Instituto da Transação Tributária, que está regulado no Código Tributário Nacional, nos artigos 153, inciso 3 e 171, como causa de extinção do crédito tributário mediante concessões recíprocas e técnica de encerramento de litígios. A decisão administrativa também é e constitui uma causa de extinção do crédito tributário a teor do que prescreve o mesmo artigo 156, inciso 9. Portanto, tanto a transação tributária, que é objeto da medida provisória, quanto a decisão administrativa no contencioso tributário, que foi o objeto da emenda apresentada e que redundou na norma impugnada, tratam da mesma situação, causa de extinção do crédito tributário. Assim, é evidente a pertinência temática da norma impugnada com o objeto principal da medida provisória. Ambos são situações de extinção do crédito tributário, reguladas no Código Tributário Nacional e regulamentadas agora pela norma impugnada. Assim, é de clareza solar a pertinência temática entre a medida provisória original e a emenda apresentada e que redundou na norma impugnada. Ambos tratam, como eu disse, de hipótese de extinção do crédito tributário segundo o artigo 156 do Código Tributário Nacional. Também o autor da medida da ação direta afirma ter havido uma espécie de contrabando legislativo na medida em que esta regra de decisão dos julgamentos do CAF não estaria contemplada na medida provisória original. Ora, senhores ministros, essa acusação torna-se absolutamente vazia de qualquer conteúdo na medida em que o próprio presidente da República sancionou a regra derivada da emenda apresentada, portanto, sancionou confirmando, né, a escolha legislativa apresentada pela emenda formulada no Congresso Nacional e posteriormente sancionada pelo presidente da República. Portanto, não há qualquer contrabando legislativo na medida em que esta emenda, inclusive, foi votada por acordo de lideranças de todos os partidos do Congresso Nacional. Também não há qualquer relação entre critério de julgamento de desempate em processo administrativo e renúncia de receita, como faz supor o partido autor. Renúncia de receita se ocorre nas hipóteses de isenções, anistias, benefícios fiscais. Aqui não se trata, aqui se trata do Instituto da Transação, que é um instituto de extinção do crédito tributário e resolução pacífica de conflitos. Se trata de um critério de desempate em julgamento de processos administrativos fiscais, regulados na legislação e segundo a qual o Parlamento e o Congresso Nacional decidiram fazer uma nova opção legislativa. Portanto, diante de tudo isso, não há qualquer inconstitucionalidade formal na norma impugnada. Do ponto de vista material, as inconstitucionalidades também não se afiguram. O partido autor apresenta uma série de argumentos relacionados ao princípio democrático e de falhas do processo legislativo para sustentar a inconstitucionalidade material da norma impugnada. Mas, na realidade, o que faz o partido autor é questionar a escolha de política pública realizada pelo Brasil a partir da norma impugnada. A norma impugnada derruba o critério do voto duplo do presidente do órgão julgador no CAF e faz prevalecer a dúvida razoável em favor do contribuinte. Esta é uma escolha do legislador brasileiro, instaurando um novo momento no processo administrativo fiscal. Aliás, esta escolha está em consonância com o princípio da legalidade, que exige que os atos administrativos estejam completamente cobertos por qualquer dúvida de legalidade. Então, na dúvida, na ilegalidade ou no empate, deve prevalecer a inconstitucionalidade ou a ilegalidade daquele lançamento fiscal. Vai na linha, inclusive, do princípio da presunção da inocência, na medida em que os lançamentos contemplam multas, imposições, muitas vezes até de representação para fins penais. Havendo dúvida, não é possível nem razoável que se instaure um processo de representação penal quando há uma dúvida razoável entre os julgadores quanto à legalidade daquele lançamento. No mesmo sentido vai o Código Tributário Nacional, no artigo 112, quando determina que a lei tributária que define infrações ou comina a penalidade deve ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado.
ou seja, estabelecendo no plano do direito tributário o princípio da presunção da inocência. Portanto, o que fez o legislador, neste caso da norma impugnada, é apenas uma escolha de política pública na matéria tributária. Uma escolha legislativa legítima. Não há na Constituição nenhuma norma que diga que no caso de empate em julgamentos administrativos deve prevalecer a vontade do presidente, que é sempre um representante da Fazenda Nacional. Não há essa norma. O que há é um espaço de discricionariedade legislativa, onde o legislador, de forma legítima, dentro do espírito democrático que deve iluminar essas situações, optou por um novo caminho. Nem toda norma que desagrada certos setores é inconstitucional ou deve ser declarada inconstitucional. Também não há qualquer ofensa ao princípio da presunção de validade dos atos administrativos. É preciso lembrar que, segundo o artigo 204 do Código Tributário Nacional, o lançamento só se transforma, só adquire liquidez e certeza com a inscrição na dívida ativa. Portanto, ele só é coberto pela presunção de liquidez e certeza após a inscrição na dívida ativa, o que supõe e exige um julgamento administrativo prévio pelo CAF. Ora, se o CAF tem dúvidas quanto à validade do lançamento, não é razoável supor que se dê seguimento à cobrança de um crédito tributário que tem, sobre o qual pairam dúvidas razoáveis de 6 julgadores presentes normalmente nos julgamentos do CAF. Portanto, não há qualquer ofensa ao princípio da presunção de validade dos atos administrativos. De novo, não é toda norma que desagrada a certos setores que essa norma deve ser declarada inconstitucional. Portanto, por todas essas razões, senhores ministros, senhoras ministras, a APET entende que esta norma representa efetivamente uma nova escolha de política legislativa. Esta norma nasceu diante de um procedimento legislativo absolutamente correto, votada e aprovada por um acordo de lideranças políticas, sancionada pelo presidente da República, que estabelece um novo momento no processo administrativo fiscal, momento esse que reforça a necessidade de legalidade extrema e absoluta para os lançamentos fiscais. Diante de todos esses argumentos, a APET requer que esta Corte pronuncie e declare a absoluta constitucionalidade da norma impugnada, fazendo valer a escolha legislativa legítima realizada pelos representantes do povo reunidos no Parlamento Brasileiro. Muito obrigado, senhores ministros e senhoras ministras.